Bem-vindos! Eu sou Gustavo Klein e esse é o Releitura, um programa da Santa Cecília TV que a cada semana traz um bate-papo descontraído, mas cheio de conteúdo. O convidado de hoje, regente da Orquestra Sinfônica de Santos, Luiz Gustavo Petri. Guga, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Você criou a Orquestra Sinfônica de Santos e é o regente desde a sua criação, né, 1995. Isso. Qual a importância que você vê numa cidade como Santos ter uma orquestra sinfônica? Ter uma orquestra sinfônica, manter uma orquestra sinfônica, significa que a cidade tem um interesse em que seu povo tenha acesso a um tipo de cultura que não é tão comum na mídia. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da orquestra, como é que foi esse início? Bom, a história da orquestra, na verdade, ela começa antes, ela começa em 93. Em 93 havia uma outra orquestra aqui, uma orquestra que era mantida por uma organização privada, já existia há 40 anos, e o então prefeito Davi Capistrano, o então secretário de Cultura Edmur Mesquita, eles queriam arrumar um jeito de subvencionar essa orquestra, a prefeitura dar um valor para que ela pudesse crescer, que ela pudesse se desenvolver. E aí eu fui contatado, vim para cá, conversei, nós fizemos um projeto para que isso acontecesse, só que por razões burocráticas e de ordem técnica, né, a prefeitura não poderia dar a subvenção para aquela organização. Tinha umas questões fiscais. Não era você o regente ainda naquela ocasião? Não, eu fui chamado para essa nova fase, eu fui contratado durante um ano pela prefeitura para reger aquela orquestra. Então, quem pagava o meu salário era a prefeitura, a orquestra existia, e durante esse tempo a gente tentou achar um jeito de subvencionar essa orquestra. Só que legalmente não dava, tinha entraves, tinha uma série de coisas fiscais, de coisas que impediam a prefeitura de fazer isso. Aí eu, o Edmur e o Davi tivemos a ideia de criar a Orquestra Municipal. Então começamos a fazer o projeto de lei, que entre 93 e 94, essa lei foi promulgada, e aí começamos a trabalhar no concurso. O primeiro concurso foi feito no começo de 95, e o primeiro concerto, com 16 músicos apenas, foi feito no Teatro Brás Cubas em julho de 1995. Você lembra qual foi o programa desse primeiro concerto? Lembro basicamente. Tinha uma peça composta por Gil Nuno Vaz, para a ocasião, para a formação da orquestra exatamente que eu tinha, que era uma orquestra ainda pela metade. Eu fiz um octeto de Beethoven, eu fiz uma serenata de Dvorak, que usava a maioria dos músicos que eu tinha contratado, usava todos os músicos que eu tinha contratado, mas eu tive que chamar umas pessoas ou outras para poder completar um grupo para fazer. Foi um concerto de música de câmara. Logo depois nós fizemos o segundo concurso e aí conseguimos completar a orquestra. Aí já teve o concerto número 1 de Beethoven e a sinfonia, se não me engano, foi a Pastoral. E o pianista foi o Antônio Eduardo, que é daqui da cidade. Isso foi também em 95. Isso é uma característica da orquestra também, né? É dar espaço para compositores aqui da cidade. Né? Sim, a gente fez bastante coisa, a gente já fez mais. Hoje está mais complicado, mas a gente já foi, chegou a organizar o Festival Música Nova. A gente fazia parte da direção do festival durante 8 ou 9 anos. E aí a gente fazia muita coisa. Do Gilberto, né, especialmente daqui, tinha o Gil, tinha o Roberto, tem uma série de pessoas daqui que a gente fez algumas coisas. Mas foi uma época que o festival estava mais ativo, né, e aqui em Santos. Depois ele saiu de Santos, aí dificultou. Tua relação com o Gilberto deve ser muito forte, né? A gente entra no teu site oficial, tem uma frase do Gilberto Mendes logo ali na... O Gilberto me conheceu, eu conheci o Gilberto quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu morava aqui nessa época. A minha mãe, ela cantava no Madrigal Ars Viva e eu frequentava, né, os ensaios. Aí, lá que eu conheci todo o pessoal daqui, né, o Gil, o Roberto Martins, o Gil Nuno Vaz, o Roberto Martins, o Gilberto, que tinham esse núcleo de compositores e que faziam uma atividade musical bastante importante aqui. E eu convivi com eles desde que eu era pequenininho. Então, o Gilberto, eu acompanhei ele enquanto eu estava aqui, tinha toda essa relação. Eu comecei a estudar músicas muito cedo, comecei a estudar com 6, 7 anos. E quando eu fui para a USP, ele era professor lá. Né? Então a gente teve um contato lá próximo também. E depois que eu fiquei em São Paulo, eu sempre continuei fazendo. Depois que a orquestra foi criada, então
voltou uma relação muito forte mesmo, assim, eu fiz muita coisa dele, todas as coisas que eu pude fazer aqui eu fiz. Durante um tempo nós fomos parceiros na direção do festival, né? A gente conseguiu fazer umas coisas interessantes. Então é uma pessoa muito importante na minha vida musical. Música nova não era exatamente uma música feita para ser popular, né? Não era uma música... Como é que você via isso? Depende, porque assim, o que acontecia era sempre o terreno da experimentação em qualquer arte, ela pode provocar reações diferentes, até gente que gosta, gente que não gosta, porque justamente são novidades, são experiências. Quando as pessoas falam, mas a música antiga era mais legal, eu falo, não, na época que os compositores que a gente toca hoje tocavam, muitos deles foram vaiados, foram criticados, né, pelas ideias novas, pelo jeito de se escrever. E a música contemporânea, quer dizer, a música que é feita atualmente, ela tem vários caminhos. Tem gente que faz a linha mais tradicional, tem gente que provoca mais. E aí isso depende um pouco da reação. Não é uma coisa não é que ela é feita para agradar, não. Elas são experiências que pretendem agradar. Então você ouve aquela música da década de 70 e 80, que quando esse festival começou, toda aquela experimentação de sons. Hoje, quando você assiste um filme, né, você tem efeitos e tem coisas que são usadas, que foram criadas naquela época, todo mundo reclamava, hoje são normais. Você ouve num filme de terror, você ouve certos efeitos que foram inventados por essas pessoas que foram criticadas na década de 70. Hoje se usa a técnica que eles criaram, né? Então, Me lembro de em alguns concertos de música nova, me senti exatamente assim, um filme de suspense. Pois é, então tem umas coisas que são emoções diferentes, eles provocam coisas diferentes. E claro, fica aquilo que funciona. Todas as épocas, a gente ouve, fala, não, a época do Mozart. O Mozart tinha 900 mil compositores, e a gente ouve, sei lá, uns 20, 30. Todos os outros a gente não ouve mais, porque a música não ficou. E a música dessas figuras ficaram. Então tem uma impressão que antigamente tinha mais música boa do que... Não, tinha tanto quanto. As boas é que a gente faz até hoje, né? Verdade. A orquestra chega a 2018 com casa cheia, concertos lotados, até fila de espera para conseguir entrar aqui. Fruto, inclusive, desse trabalho de formação de público, né? Sim. É uma das grandes conquistas da orquestra? Eu acho que sim. Eu acho que todo grupo artístico especialmente que é financiado pelo dinheiro público, ele tem a obrigação de devolver para a população um serviço. Então, a gente é uma orquestra profissional, então nossa vocação, nossa prioridade é a execução de concertos, execução de espetáculos. Mas a gente sabe que a gente precisa de público, né? E o público só vai acontecer se você tiver algum tipo de formação. A gente fez durante muito tempo o Do Ré Mi, que agora está um pouco parado só por uma questão também técnica, mas a gente fez durante muito tempo. E esse projeto Do Ré Mi, que vinham as crianças da rede pública assistir, algumas privadas também, deram muitos frutos. Tem muita gente que hoje assiste os concertos que vieram nesse programa, e nós temos músicos da orquestra que são hoje músicos, tocam na orquestra e assistiram do Ré Mi e ficaram com vontade de participar, né? Tem gente que saiu de lá. Então, eu acho que é muito, muito importante. A gente precisa fazer mais, a gente estamos vivendo uma época complicada, né, de recurso, que sempre, qualquer ação que você faça precisa ter um recurso. E a gente sabe, o Brasil está complicado, né? Os recursos estão curtos, isso dificulta um pouco o nosso trabalho, inclusive nesse sentido. Mas é importante, sim, e a gente está usando muito também as redes sociais. A gente vê o nosso público, a média de idade caiu muito, né? Isso é um bom sinal. O nosso público está jovem, tem muita gente jovem vindo, tem muita gente interessada. Você percebe lá na própria página, tem um interesse. A gente publica um evento, já começam as pessoas a se articular para vir, começa a fazer armar o rolezinho, né, para vir para assistir a orquestra. Então isso é gostoso de ver. Então, assim, nesses 23 anos, a gente conquistou um público fiel e está conquistando um público novo, isso que é importante. Porque um dos riscos quando se fala a gente tem um público fiel, a fidelização, ela é uma faca de dois gumes. Que a fidelização você vai ter aquele público, mas quando o pessoal começar a deixar de ir, você tem que ter público novo, né? Ter gente nova. E a gente está conseguindo. Nossos concertos
tem atraído muita gente nova, como você falou, tem tido fila de espera, e sempre está lotado, não importa o programa que eu faça, pode ser o programa mais complexo até o mais acessível, está sempre cheio, as pessoas gostando e lotando. Isso que é fundamental. O programa Releitura de hoje recebe o regente da Orquestra Sinfônica de Santos, Luiz Gustavo Petri. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com Releitura, que hoje recebe o regente da Orquestra Sinfônica de Santos, Luiz Gustavo Petri. Guga, as orquestras no Brasil passam por um período complicado, fechamento de alguns corpos muito tradicionais, corte em outros. Isso acontece só no Brasil? É uma característica daqui? Olha, no momento que eu saiba, sim, né? Houve uma crise na Europa em 2008, 2009, que teve um problema, porque lá o financiamento não é só público, né? Também é privado bastante. Teve uma crise mundial da economia também, e ali houve alguns problemas que eles contornaram. Hoje em dia está todo mundo muito bem, está todo mundo funcionando. E aqui nós estamos passando uma situação parecida, né? Existe uma crise econômica, existe uma crise política, existe uma crise institucional. A cultura, ela sempre foi vista como uma vilã, né? Você acaba tendo uma manipulação bastante forte da informação. Não, nós falamos, não, estamos tirando dinheiro da cultura para dar para a saúde ou para a educação. E isso é uma manipulação, porque o orçamento que a saúde e a educação têm são pelo menos 20 ou 30 vezes maiores que o da cultura. Então, tirar 30% ou 40% da cultura para dar para a saúde e educação acaba com a cultura e não resolve o problema de saúde e educação. Isso foi muito manipulado, foi muito assim, usado como justificativa para cortes, que para mim nunca me convenceram que era um problema exclusivamente econômico. Então existe sim, existe uma vilanização, teve também com uma série de escândalos que teve na área cultural, que vilanizou um pouco o artista. Eu ia te perguntar disso, a participação de organizações sociais e de fundações, ela tem exemplos muito positivos. Sim, e na verdade, Gustavo, a gente esbarra na mesma situação. O problema não é o tipo, se é OS ou se é fundação, o que for. O problema são as pessoas. Se você tem gente corrupta, você vai ter corrupção onde você quiser. Não é a organização que vai ou a forma da organização que vai impedir. Eu acredito nisso. E a OS, ela veio numa época no final dos anos 90, né, a virada do século, como uma maneira de você agilizar a burocracia para a arte. Porque assim, eu penso que a gente tem um problema sério no Brasil, que é como você usar o dinheiro público para a cultura. É uma questão bastante complexa, que é uma discussão bastante profunda que é feita, mas que não se chegou à conclusão, que você tem, por exemplo, você tem regras muito específicas para a saúde e educação, porque são coisas muito importantes, com certeza, e o dinheiro tem que ser muito bem administrado. Na cultura também tem que ser, só que existe uma especificidade do produto, do artista, que não se encaixa muito bem na legislação. Então sempre são feitas gambiarras ou são feitas maneiras de se tentar resolver para agilizar. Por exemplo, se você vai contratar um solista, vamos dizer que no caso, por exemplo, você vai contratar uma empresa para consertar a tua cadeira, você vai ter que fazer uma licitação. Agora um solista vai fazer uma licitação de solistas, você vai fazer um chamamento, aí o solista vai. Subjetivo, né? É muito subjetivo. E qualquer tipo de escolha que você faça, você pode ser interpretado de milhões de maneiras. Esse cara é amigo dele, ou esse cara não sei o que, mas você não, tem um currículo. Sim, tem um currículo, mas quem que analisa esse currículo? Então é uma situação que a OS e a Fundação teriam uma autonomia maior para se resolver isso. Né? Você tem uma autonomia de direção, você tem um diretor artístico que resolve o que vai ser feito, né? Seja o dinheiro público ou seja o dinheiro privado. Só que, né, aconteceram muitos problemas de gestão mesmo, de administração de dinheiro, e só que como eu sempre falo, eu não acredito isso à OS em si, ou ao tipo de
a fundação, não é a OS a fundação que trouxe problema. Quem traz problema são as pessoas. São as pessoas. E se elas estiverem dentro do serviço público, vão ser também. A gente sabe disso que está acontecendo no Brasil. Não garante, ninguém garante, nenhuma organização garante 100% que a corrupção não vai existir. Então depende muito da fiscalização, depende de um tipo de ação que a gente precisa crescer muito ainda em cima disso. Então eu não sou assim, a UES estragou? Não acho que sim, não. Eu acho que ela trouxe inclusive muitos benefícios, justamente nessa coisa da agilização da produção de um espetáculo. Né? Em relação à contratação, eu tenho já fui mais fã, hoje já não sou tanto, a contratação dos músicos, né? Dos funcionários. Isso já mudei bastante de opinião em relação a isso. Mas em relação à produção cultural, eu acho que não tem dúvida que você ficar vinculado exclusivamente ao poder público é muito difícil de você fazer direito. Uhum. A orquestra daqui de Santos ainda está em busca do modelo ideal, né? Não é só a orquestra de Santos. Discutiu, sim. Assim, a gente tem vários modelos de orquestra e vários modelos. No Brasil inteiro tem milhares de orquestras e cada uma com a sua maneira, a solução. A coisa de ela ser uma lei, né, ela ser um corpo estável municipal, dá uma certa garantia, né? Depende muito da administração, mas dá uma certa garantia. E o que os músicos estavam querendo hoje é um concurso público. Né? Existe aquela questão assim, mas você é contra concurso público? Eu não sou contra concurso público, eu não sou contra concurso nenhum. Para mim, o músico tem que ser contratado, que faça um contrato para que ele faça os concertos, que ele receba, que ele tenha os direitos trabalhistas, tudo ele tem que fazer. A forma vai depender da gestão. Quais são os prós e contras? A única coisa que eu sou contra, eu não é que sou exatamente contra, mas eu discuto, e eu discuto não só com o músico, eu discuto como conceito, é a questão da estabilidade. Né? Assim, eu não acho que você tem que manter alguém simplesmente porque essa pessoa entrou. Se a pessoa para de trabalhar, ou se a pessoa começa a criar um tipo de problema, ela tem que poder ser punida, existe. Você tem como mandar alguém embora que não está fazendo dentro do serviço, mas é um processo demorado, é um processo que para mim prejudica, é a minha opinião. Então eu não sou contra a pessoa ser contratada, eu sou contra uma estabilidade por si só. Se a pessoa está dentro, acabou. Mas isso eu sou contra na orquestra, em qualquer outra composição. Eu acho que a estabilidade foi criada por uma proteção contra a política, né? A política brincar com os funcionários. Porém, ela criou também um monte de monstrinho, um monte de gente que vai atrás da estabilidade. E isso para o corpo artístico é complicado. Tem casos de orquestras que tem músicos que não tocam mais. Mas eles não podem, inclusive, ser transferidos. Eles têm que continuar na orquestra. Isso, para mim, é um erro de gestão. Agora, tem que corrigir. Eu não acho que tem que ser feito... o cotovelo da UES... Naquela época eu até achava que era uma solução para isso, mas não resolveu. Criou outro tipo de problema. Não resolveu. Isso foi há 15 anos, né? Então, por enquanto, quer dizer, eu acho que a contratação através do concurso é o jeito mais seguro da orquestra não acabar. Mas eu discordo a única coisa que eu discordo é da estabilidade. Eu acho que a pessoa tem que se manter o seu trabalho bem feito, como isso é em qualquer lugar do mundo. As orquestras não têm estabilidade, não é do mundo, não existe isso. Só que aqui no Brasil não tem muita forma de contratação que você fala assim, não, resolveu. Então você vê, aconteceram muitos problemas e por causa desse cotovelo, né, de você poder contratar através de concurso, mas um contrato por CLT, um contrato por tempo determinado, que para mim faz mais sentido. Mas no momento a gente não tem essa opção e eu acho que o concurso público acaba sendo a opção mais correta. Nós estamos conversando aqui com o Luiz Gustavo Petri, regente da Orquestra Sinfônica de Santos. Depois do intervalo, o último bloco do programa. Bem-vindos, estamos de volta com Releitura, que hoje recebe Luiz Gustavo Petri, regente da Orquestra Sinfônica de Santos. Petri, toda criança brinca de reger uma orquestra imaginária.
Foi assim que a tua história começou também? Foi. Exatamente, assim, foi uma coisa curiosa. Eu sempre gostei muito de música. Meu pai era químico, mas ele era um fã. Ele chegou a estudar violino quando era pequeno, até os 18, depois ele entrou na faculdade, parou, mas ele ouvia música desde o momento que ele acordava até a hora que ele dormia, saía para trabalhar, ouvia no rádio, ouvia música o tempo inteiro. E a minha mãe, ela começou com uma carreira como geógrafa e meteorologista, mas ela cantava aqui, como eu falei, ela cantava no Aziva, aqui ela sempre teve uma vida musical bastante forte, eu sempre convivi com isso. E meu pai era uma pessoa que ele tinha uma biblioteca enorme, tinha quase 2.000 livros em casa, era uma coisa incrível, meu pai lia muito, meu pai era uma pessoa muito culta. E eu, naquela época não tinha internet, não tinha joguinho, né? Então eu ficava lá na biblioteca dele e ficava fuçando. E um dia eu achei, ele tinha as partituras das 9 sinfonias de Beethoven e a primeira do Brahms. Eu achei aquilo lá, eu tinha uns 6, 7 anos, eu perguntei para meu pai o que era aquilo. Ele falou, não, isso é a música música escrita, que minha mãe já tinha dado um pouquinho de rudimentos. Mas para mim, eu falei, nós não sei o que é. Eu falei, os discos estão aqui. Aí eu pegava os discos, ficava tentando entender e fui decifrando meio quase sozinho aquilo lá, vendo a partitura e ouvindo aquilo. Ninguém aguentava mais ouvir aquilo lá e eu ouvia o dia inteiro. Aí, por uma obra do destino, assim, eu fui morar do lado, na Rua Maranhão, aqui em Santos, de uma pianista que chamava Consuelo Esteves Martins e que ela tocava o dia inteiro, dentro de casa. Aí eu fiquei amigo do filho, do Rodrigo, do Ivo, né, do pessoalzinho que a gente brincava na rua, né? E eu comecei a frequentar a casa dela. Aí ela começou a dar aula para mim e eu chegava em casa, eu pegava as partituras lá do coisa, colocava disco e ficava fingindo que eu estava regendo. Eu punha almofadas assim, desde 7, 8 anos. Aí fui estudando piano, estudei música, fui fazendo a carreira toda, depois fui para a USP. Aí acabou sendo assim, mas aí foi isso mesmo. Orquestra imaginária. Acho que as duas próximas perguntas que eu te faria já não cabem mais, que é se a família aprovou a escolha da música e se houve conflito, se você pensou em fazer outra... Sim, pensei. Eu cheguei a entrar na física, eu entrei em física. Física? Eu fiz 2 anos. Música e matemática... Eu queria ser astrônomo, na verdade. O que mudou no cenário da música erudita de quando você se formou para agora? Nossa, bastante. Porque teve uma mudança mundial, né, na relação das artes performáticas, assim, né, das artes primeiro por causa da mudança da tecnologia mesmo, né? Então antes você assistia um concerto, era uma coisa que você se programava, você, né, ir ao teatro, você não tinha, nem sempre você conseguia um disco para ouvir, todo envolvimento com a coisa envolvia uma ação sua. Hoje todo mundo pode fazer o que quiser, né? Você pode ouvir o que você quiser, quando você quiser, com uma qualidade enorme, com internet, seja por YouTube ou Spotify, ou o que for, você vai ouvir. Então mudou toda essa relação do consumo da música para coisa. Nem sempre as organizações mudaram nesse sentido. O Brasil é um país que não tem muita rádio de música clássica, elas não são tão acessíveis, você não tem essa mistura. As crianças, elas não recebem essa informação de que existe, olha, isso aqui existe. Pois é, mas eu não sei... Como vencer isso? Eu acho que deveria ter mais sim, mas a questão é sempre uma questão econômica, né, Gustavo? Assim, para você conseguir financiamento para a sua rádio, você tem que fazer certas concessões e certas coisas que são difíceis de você decidir. Então tem, assim, eu acredito que as rádios que mostram arte diferente tinham que ter um envolvimento público maior, né? Você tinha que ter um dinheiro que não é o dinheiro do lucro, né? Fazendo isso. Como tem a Rádio Cultura em São Paulo, como tem a TV Cultura, mas que mesmo assim passa por dificuldade pelo mesmo tipo de coisa. Tem que ter um investimento de gente que não queira lucro. Né? E isso só pode ser do poder público. Né? É difícil você ter isso na iniciativa privada, especialmente aqui no Brasil. Você estava falando de novas formas de apresentar. Você tem marcado os últimos anos aí da tua trajetória também por eventos diferentes de música erudita. Você apresentou em São Paulo alguns concertos com a trilha sonora inteira de Laranja Mecânica, por exemplo. Esse foi um. Eu fiz um também com o Balé da Cidade, que tinha participação de 3 DJs, que eu fiz composição minha também lá, com eles. Sim, várias coisas diferentes, assim. Eu acho que é importante, porque justamente naquilo que eu falei, da integração das artes através de tecnologia, ela cria possibilidades que elas podem ser oferecidas. Eu não acho que isso é isso que vai atrair o público. Eu acho que o público que vai assistir a Laranja Mecânica não é o mesmo público que vai assistir um concerto.
são outros públicos, é outro público, mas pode ser que se interesse. Uma das coisas que eu vi que o Reino Unido fez, eles criaram um festival no sul, eu esqueci agora o nome, no sul da ilha, e que tinham, em vez de eles fazerem um monte de salas grandes, eles fizeram 5, 6 salas menores, como fazem no cinema hoje, né? São salas menores, e você apresenta coisas diferentes, então tem balé, tem teatro, tem não sei o que tal, e a lotação é pequena. A pessoa vai para lá e não consegue entrar, ela vai ver outra coisa, e quando ela vê outra coisa, ela acaba se interessando pela outra coisa também. Então, acho que numa programação que nem a gente faz aqui, a gente procura variar, porque certamente em algum programa que você faça alguma coisa diferente, atrai um público que vai ver também uma outra coisa. Ah, nossa, a orquestra faz toda última quinta-feira do mês, então eu vou assistir um outro concerto. Isso acaba funcionando, sim. Você também fez operetas, né? Pequenas operetas nos últimos anos. Não, eu fiz o trabalho de ópera curta, que era uma adaptação de óperas, eu fiz muito musical também. Alguns musicais eu fiz, né? Fiz West Side Story, fiz My Fair Lady, fiz Cabaré, fiz Vitor Vitória, fiz direção musical desses espetáculos também. Ganhou prêmios, inclusive, por esse trabalho, né? O ano passado eu ganhei como eu falei, de melhor direção musical, o prêmio Bibi Ferreira. O arranjo era teu também, desse espetáculo? Não, a direção musical. Eu fiz uma adaptação, quer dizer, uma adaptação da orquestra original, que a orquestra original era de 30, eu passei para 14 músicos, eu fiz toda uma reorquestração. Mas não são arranjos, né? Porque os arranjos originais eu só fiz uma... Isso virou uma febre nos últimos anos no Brasil, né? As sim. musicais é um mercado muito bonito, é um mercado bom para quem trabalha, para os artistas, porque tem orquestra, tem cantor, tem bailarino, tem ator, tem muita gente trabalhando, é uma coisa, eu acho incrível, é muito legal. Vamos para um bate-bola rápido aqui para encerrar. Pois não. Um compositor clássico. Isso é difícil, mas sei lá, Debussy. E um compositor popular. Caetano Veloso. Uma música. Gustavo, uma música. Sei lá, La Mer, Debussy. Um filme. Filme. Amélie Poulain. Um sonho que você já realizou. A criação da orquestra. Esse era um sonho que eu já realizei. E um sonho que você ainda não realizou. Reger as óperas de Wagner. Orquestra grande, né? Sim. O teatro também. Luiz Gustavo Petri, definido por Luiz Gustavo Petri. É uma pessoa que sempre buscou o caminho dele naquilo que ele gosta de fazer, né? Eu nasci querendo fazer música, procurei meu caminho de todas as maneiras envolvendo música, seja como amador, seja como profissional, seja como consumidor. Eu vivo assim, eu vivo pela música, para a música, e é ela que me alimenta. Mas também gosto de futebol, sou palmeirense, né? Gosto de futebol, gosto de boteco, gosto das coisas normais da vida, mas a música é a que me alimenta, que me norteia, que me emociona, que me faz viver mesmo. E se você me permite, com muito sucesso e com muita competência. É uma honra ter você obrigado. à frente aqui da nossa Muito orquestra. obrigado. Foi uma honra te receber aqui nessa edição do Releitura. Eu que agradeço o convite e estarei sempre aqui quando você quiser. Agradeço. Termina aqui mais essa edição do Releitura, que hoje recebeu o Luiz Gustavo Petri, regente da Orquestra Sinfônica de Santos. A gente se vê na semana que vem. Até lá.